Marcos Coimbra, meu guru. Impressionante, o tempo vai passando e só vai se confirmando o que você vai falando. Tudo bem? Tudo bem, Mauro? Prazer estar com você, estar com todo mundo aqui do canal. Muito bom conversar essa manhã de sexta-feira. Deixa eu te perguntar uma coisa, antes de falar de pesquisa, de processo eleitoral. Você tem alguma boa recordação do Jô Soares? Eu falei que me lembro do Jô Soares quando eu era criança assistindo Família Trapa. A primeira recordação que eu tenho que ele era o mordomo. Eu não lembrava o nome, me lembrava aqui, o mordomo Gordon. Qual é a sua primeira lembrança de Jô Soares? Eu sempre acompanhei muito enfim, a trajetória dele. Depois, mais tarde, eu vim a conhecê-lo como ator de algumas das chanchadas mais divertidas da Atlântida. Ele foi muito precoce, né, como artista e muito cedo ele já estava fazendo cinema, começando a fazer televisão. Então, assim, eu me lembro de acompanhá-lo a vida inteira. Achei Fiquei triste naquele período do chamado Mensalão, em que ele montou uma espécie sei lá, comitê avançado do que havia de mais perseguidor e equivocado na imprensa brasileira. Mas fora esse período em que realmente me distanciei do ponto de vista pessoal, e é claro, fui perdendo interesse por ele como artista, mas toda a trajetória anterior dele eu respeitei e gostei muito. Aquelas entrevistas dele à noite na Globo foram companheiras de muitas noites indo dormir tarde. Legal, é isso aí. Quem é que não dormiu tarde naquele Jô Soares 11h30, que às vezes começava 1 da manhã? Marcos Coimbra, aqui, a Laísal, muita gente dizendo isso, sabe? Que espera a sexta chegar para te ouvir, né? Marcos Coimbra já faz parte da minha rotina matinal na sexta-feira. Eu sextou aqui é sempre com Marcos Coimbra. Marcos, o Janones ontem aderiu a Lula, vai ser chefe lá da área de redes sociais, inclusive da campanha. Não vai ser chefe, não, vai ser um dos líderes das redes sociais. Ele tinha nas pesquisas, Marcos, esclarece para nós, acho que ele chegava a ter 3, 4 pontos lá em Minas, entre 1 e 2 nas pesquisas nacionais. Enfim, em que momento ele estava nas pesquisas e qual é o horizonte efetivo? Que efeito eleitoral você prevê na adesão do Janones? Hoje não tem a agregação das pesquisas, porque não tem mudança na agregação das pesquisas, foram poucas pesquisas desde a semana passada. Então, hoje vamos direto para a conversa de avaliação de Marcos Coimbra. Mauro, o Janones, a aproximação com o Janones tem uma certa semelhança com o que aconteceu lá atrás, claro que com outro público, com outro tipo de política, com outra trajetória política, mas tem uma certa semelhança com o que aconteceu com o Alckmin. Foi Lula se virando, se aproximando de uma pessoa que tem uma trajetória política diferente da dele. É verdade que o Janones até foi do PT, eu nem sabia, mas fiquei agora, quando a biografia dele foi tornada mais, enfim, todo mundo passou a conhecer um pouco mais, aí é que eu fiquei sabendo que ele havia sido filiado ao PT. Mas o relevante é que, num certo momento, quando ele se tornou conhecido, ele parecia estar no campo oposto, ligado a um segmento que tradicionalmente faz muita oposição ao PT, que são os caminhoneiros, e naquele período da greve ele foi muito ativo, e muita gente o via como muito mais próximo do Bolsonaro do que do Lula. Então, desconhecendo, como eu já disse, desconhecendo esse período da vida dele em que ele foi filiado ao PT, um período até longo. Mas o relevante, eu acho que é isso, é uma outra pessoa que vem de um outro lugar e que se aproxima da candidatura do Lula. Aconteceu em escala, evidentemente, maior com o ex-governador Alckmin,
e agora com o Janones. Eu acho que mostra essa disposição da candidatura do Lula com o Alckmin de ultrapassar os limites, tanto propriamente partidários, quanto até políticos. O Janones não é, pelo menos não foi nesses últimos anos, o que se poderia chamar de uma liderança de esquerda. Mas, pensando no modo como ele fez a carreira dele, mais recente, eu acho que mostra essa disposição do Lula de dialogar e de compreender que ele, neste momento, representa mais do que uma candidatura de esquerda. Ele é uma candidatura muito mais ampla. São adesões, então, se eu estou entendendo, com qualidades distintas, né? Quando o PSOL adere à candidatura Lula, é o sinal de que a esquerda está unida. Quando o PSB se une, a centro-esquerda está se unindo ao redor da candidatura do Lula, com esse detalhe de que o Alckmin não é propriamente a centro-esquerda, o Alckmin é o centro, né, se unindo a Lula. E agora o Janones também é alguém desse fora do universo da esquerda e centro-esquerda. Então você vai somando o certo espírito de uma frente, né? Numa frente ampla, né, Marcos? Eu acho que, na prática, a candidatura do Lula é já uma candidatura de frente. É claro que o principal personagem da frente, em sendo quem é uma frente que tem uma cara de esquerda. E é assim que vai ser recebida mundialmente quando Lula vencer a eleição. No resto do mundo vai ser considerada uma vitória da esquerda contra esse tipo de direita que lamentavelmente está se tornando comum em muitos buracos do mundo. Tem bolsonaristas, entre aspas, espalhados pelo mundo afora. Não esquecendo que nos Estados Unidos é uma força importante. Então, é isso. Eu acho que o Janones traz aumenta assim, a cara de povo, de povo não de esquerda, na candidatura do Lula. Eu acho que ajuda muito a torná-lo mais, aproximá-lo de um eleitor popular que não é de esquerda. E qual é o efeito eleitoral que você prevê nessa adesão? Ele estava com 2%, é isso, nas últimas pesquisas? Não? Eu acho que dá para dizer que nacionalmente ele tinha perto de 2%. Mais em Minas, né? Que ele é de Minas, né? Chegava a 3, até 4 em Minas, não é isso? Mas em alguns estados do Nordeste ele estava muito bem. E em alguns até praticamente empatado com o Ciro, que é claro que não é uniforme a distribuição dessa intenção de voto dele, mas de qualquer maneira, sugestivo de que ele tinha uma presença que ultrapassava largamente a Minas Gerais. Ele não é um candidato mineiro, não é assim que ele era visto. Ele era visto como um candidato ligado ao movimento dos caminhoneiros e com uma atuação muito intensa em rede social. Ele foi se afastando do Bolsonaro e meio que naturalmente acaba se juntando nessa frente de vários partidos, de vários tipos de liderança. Eu acho que é uma notícia boa, acho que não tem que ser exagerado, mas é claro que tem que ser saudado, porque representa, tanto do ponto de vista dele, quanto do ponto de vista do Lula, um passo diferente do repertório clássico das esquerdas. A gente vem na agregação das pesquisas que você tem nos trazido com o Lula com 53% dos votos válidos, então na margem para a vitória no primeiro turno, né? E já começando a sair da margem de erro, inclusive, né? Começando a se distanciar da margem de erro. No caso da agregação de pesquisas, a margem de erro é inferior a 2 pontos percentuais. E aí nós estamos naquela coisa, né? Qualquer pontinho vai somando, vai afastando da margem de erro. Então, o Janones pode levar 54, 55, né? Como é que você imagina
né? E esse vai distanciando, então, da margem de erro. Eu acho que provavelmente a primeira reação do eleitor dele, da pessoa que simpatizava com ele, muito provavelmente vai ser de responder não sei na primeira pesquisa que aparecer. Estou falando, Tá. na média, é provável que isso que ocorra, porque é o padrão. Quando você tira um candidato da lista, você não vê de imediato uma migração para outros nomes. O que tende a aumentar é a resposta não sei. E porque isso também pede ao entrevistado que precipite uma decisão no lugar de uma que ele já havia tomado há muito tempo. Esses 2% do Janones eram estáveis há muito tempo. Então, você tem que pensar que 2% nas pesquisas representa alguma coisa na casa de 2,5 milhões de pessoas, esse 2,5 milhões de eleitores. Então, esse tanto de gente não sai daqui para ali de imediato. A primeira reação, quando essa pessoa que tinha se decidido pelo Janot gostava dele, sei lá, acompanhou ele na greve, continuou acompanhando, ele tem uma presença enorme em rede social, essas pessoas, muito provavelmente, estavam decididas por ele e dispostas a votar nele, apesar de saber que Lula ia ganhar a eleição. Então, essas pessoas agora, a primeira reação provavelmente será de não sei, tem que pensar, vou olhar. Também ninguém gosta de achar que é meio que eleitor de cabresto, como se dizia antigamente, que vai para cá, vai para lá, em função da decisão de uma liderança. Foi o que a gente viu lá na virada de março para abril, dia 31 de março, 1º de abril, por sinal, dias bem simbólicos, quando o Moro desistiu, né? Não passou todo mundo para o Bolsonaro no dia seguinte. O processo de incorporação à candidatura do Bolsonaro nas pesquisas demorou algumas semanas, né? Até Exatamente. chegar no auge, né? Exatamente. Como acontece quando você tira o Ciro Gomes da lista. A primeira reação dos 8%, 7%, 6% que ele tem hoje em dia, a primeira reação desses eleitores é dizer: não vota ninguém. Porque se ele estava decidido pelo Ciro e o Ciro não é mais candidato, ele vai dizer: não vota ninguém. Mas aí o tempo passa e essas pessoas começam a seguir, sei lá, o caminho natural de sua escolha, que é substituir um nome pelo que ele considera mais próximo, mais semelhante, ideologicamente, politicamente, daquele que não é mais candidato. Então, eu acho que aqui nós não vamos ver. Assim, Lula estava com 45, vai para 47 no dia seguinte. Não é isso que vai acontecer. Mas é muito provável que ele progressivamente receba a imensa maioria desses 2,5 milhões de eleitores que estavam pensando, e muitos já decididos, a votar no Janones. Gilberto Cruvinel traz um superchat aqui com uma questão para você. Hoje, mais do que nunca, a palavra do Marcos Coimbra é fundamental. A pesquisa Genial Quest é um sinal de alerta. A pesquisa Genial Quest saiu anteontem, na verdade, de manhã, durante o Fórum Café. Causou alguma conturbação, alguma confusão. Ontem fez uma apresentação aqui, Marcos, no Fórum Café, mostrando o quanto a pesquisa Genial Quest... apesar de ter sido apresentada como sendo de agosto, na verdade é de julho, e foi feita numa coincidência de tempo com a do Datafolha, né? A pesquisa do Datafolha foi feita dias 27 e 28 de julho. A da Quest foi feita de 28 a 31 de julho, então, portanto, coladinha ali uma na outra, e que houve uma diferença muito estranha, com uma queda da diferença de Lula para Bolsonaro, no Datafolha, 18 pontos para 12 pontos na da Genial Quest, sendo que o agregado das pesquisas de julho, de todas as pesquisas presenciais, também é 18 pontos. Então, fica aí a pergunta do Gilberto Cruvinel. Gilberto, não tem explicação a respeito do resultado isolado de um instituto. Todos os institutos têm um problema, que é o intervalo de confiança. Tem
todo mundo pensa muito mais na margem de erro. A margem de erro dessa pesquisa não é diferente das outras, portanto, ela estaria dizendo que houve assim, o Datafolha estava errado, porque o certo não é aquela diferença. Porque fora da margem de erro, o resultado da Datafolha é muito diferente desse, porque 18 pontos ou 12 a essa altura do campeonato faz muita diferença. E especialmente porque faria uma diferença na tendência, porque o Datafolha mostra quase que exatamente o mesmo resultado da pesquisa que o Instituto havia feito no final de junho, e essa agora, e repetiu verbis o resultado, a mesma coisa no final de julho. Então, a esta altura do campeonato, não interessa tanto se a diferença é 12 para 18. O mais relevante é que o Datafolha mostra um cenário de grande estabilidade, coerente com o que todas as pesquisas mostram há muito tempo, e essa, isoladamente, diz assim, não está parado, não. Bolsonaro está melhorando, porque o Lula está caindo e o Bolsonaro está subindo. Eu não sei por que houve um resultado tão fora do padrão, do conjunto das pesquisas, incluindo as pesquisas telefônicas. Ontem mesmo saiu uma mostrando o Bolsonaro caindo, Lula exatamente na mesma posição e o Bolsonaro caindo. Então, nós temos aí uma pesquisa isolada que está dizendo que o Lula, a diferença caiu muito além do que as outras pesquisas mostram. Eu não sei por quê. Lembro a todos que existe esse conceito de intervalo de confiança. Porque quando você diz assim, o resultado é 45 a 25, você está dizendo assim, usando a metodologia que foi adotada, respeitando a margem de erro, de cada 100 vezes que se fizer uma pesquisa exatamente igual a essa que nós fizemos, 95 vezes ela ficará entre tanto e tanto. Mas há 5 vezes em que ela ficará diferente. E é importante lembrar isso, porque quando se fala de margem de erro, todo mundo já está acostumado a raciocinar que varia 2 para mais, 2 para menos, 2,5, 3 para mais, 3 para menos. Mas nem todo mundo se lembra que também precisa ser considerado esse intervalo de confiança. De cada 100 vezes que determinada pesquisa for feita, em 5 das 100, o resultado ficará fora da margem de erro, diferente, que talvez seja o caso dessa pesquisa. Eu não tenho outra explicação, mas eu acredito que seja isso, porque eu prefiro continuar a considerar o conjunto de informações que o conjunto das pesquisas nos dá. A essa altura, nós já temos centenas de milhares de entrevistas feitas ao longo de muitos meses. Não vai ser um resultado difícil de entender, específico, que vai dizer, não, mudou o mundo. Não mudou. A grande questão em relação a pesquisas é o tempo vai esclarecendo, né? Não tem isso, né? Daqui, a próxima rodada de pesquisa vai esclarecer, e logo depois, daqui a menos 2 meses, a grande pesquisa das eleições, que é a urna, vai esclarecer em definitivo, tomando cuidado sempre, né, Marcos, de que pesquisas registram, são retratos, e aí quando você junta uma depois da outra, você tem um filme mostrando uma tendência, mas elas não são a expressão da eleição, elas são a expressão das tendências que vão se constituindo na sociedade, né? Assim, esse cenário que o conjunto das pesquisas descreve costuma ser confirmado por cada parte desse conjunto, mas não necessariamente. Hoje, pela manhã, já saíram 2 pesquisas, uma na Bahia, e dá uma Lula com 62 e o Bolsonaro com 22, uma diferença de 40 pontos. No terceiro para quarta
maior colégio eleitoral do Brasil. A Bahia hoje já é o terceiro estado maior, e já passou o Rio de Janeiro em número de eleitores. E a Bahia A Bahia é o terceiro maior colégio do Brasil. Eu achava que era o Rio ainda. Impressionante. muito perto de Minas Gerais. Então, Uau. é provável que na próxima... Bom, depende da divulgação dos resultados do registro este ano, mas a tendência era de que a Bahia se tornasse já o terceiro colégio nesta eleição. E a vantagem de Lula lá é assim, gigantesca. E, ao mesmo tempo, hoje também saiu uma pesquisa em Goiás mostrando Lula com 15 pontos na frente de Bolsonaro. Um estado em que a vitória do Bolsonaro sobre o Haddad foi enorme na última eleição, e um estado em que o PT não vence desde a eleição de 2006. A última foi a do Lula em 2006. A Dilma perdeu nas duas eleições, perdeu em Goiás, e na última eleição o Bolsonaro ganhou uma folga grande sobre o Haddad. Então, os resultados locais estão coerentes com o resultado médio nacional, o que não quer dizer que toda pesquisa será igual, porque tem umas que escapam do intervalo de confiança ou por qualquer outra razão que eu não tenho Agora, como... essa coisa é impressionante, né, Marcos, da potência, da força do Lula. Ontem teve aqui com a gente a Ieda Leal, coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado, que mora em Goiânia, enfim, faz a vida sindical, a vida dos movimentos sociais e vida política lá em Goiás. A situação lá é de chorar para a esquerda, né? O Caiado nadando de braçada, o Marconi Perillo, que ela, né, que vamos dizer assim, não é nenhuma sumidade, nenhuma presença da política democrática, mas que seria uma possibilidade aí de contraposição, anunciou ontem que não vai sair candidato, de fato, vai talvez sair candidato ao Senado, não tem candidatura de esquerda, enfim, cenário terrível lá em Goiás do ponto de vista da sucessão estadual. Mesmo num cenário como esse, Lula está na frente, impressionante a potência de Lula. Pois é, agora, essa pesquisa está 100% certa, não sei dizer. O que eu sei dizer é que ela é coerente com o que a gente está vendo. No resultado do Datafolha, não precisa sublinhar que é um instituto de anos de experiência, no resultado do Datafolha, Lula lidera no Nordeste, esperado, lidera no Norte, razoavelmente esperado, lidera no Sudeste, lidera no Sul e lidera no Centro-Oeste. Então, aliás, não sei de onde que certos repórteres, analistas, comentaristas do jornal Folha de São Paulo ficam procurando pelo em ovo para ver onde que tem uma tendência de 1 ponto para menos, 2 pontos para menos ou para mais, que atrapalhe, porque o quadro que essa pesquisa do Datafolha mostrou é de uma enorme vantagem em simplesmente todas as regiões do país. Aquele mapa que a própria Folha ajudou a tornar conhecido de estados em vermelho, estados em azul, em termos de regiões, segundo a última pesquisa do Datafolha, Lula está na frente em todas as regiões. Então, eu acho que isso sugere que esse resultado de Goiás que saiu hoje não é maluco. Eu conheço de nome o Instituto, não estou dizendo certo ou errado, só estou dizendo que tem pesquisas que estão dentro do esperado e tem pesquisas que estão fora do esperado, como essa nacional. Perfeito. Marcos, ontem, além do Janones, a candidatura, a chapa Lula-Alckmin, conseguiu adesão do MDB do Rio de Janeiro. A gente vive uma situação paradoxal, né? Porque, ao mesmo tempo, a Simone Tebet conseguiu o apoio do Podemos. Então, a Simone Tebet começa a recolher apoio de outros partidos e está perdendo cada vez mais o apoio interno do MDB. Já são 11 estados fechados com Lula e Alckmin. Esse apoio regional, então é um apoio regional, não é um apoio nacional do MDB, o MDB tem a candidatura dessa federação chamada MDB, tem efeito eleitoral, você imagina, para a campanha de Lula? Ou é mais uma questão política? Não, o MDB que conta
É o MDB dos estados. A rigor, talvez ninguém nem se lembre quem que é o presidente nacional do MDB. É o Acho que é o Baleia Baleia Rossi. Rossi. Mas se perguntar para 10, 9,5, não vão saber. Não, e o Balé pode ser até um sujeito correto, que muita gente gosta dele, eu não conheço pessoalmente, mas definitivamente não é uma liderança nacional significativa. O que conta é que lá em Alagoas, o MDB chama Renan e Renan Filho. O Renan Filho é candidato ao Senado com uma enorme vantagem, e o senador Renan Calheiros continua a ser uma liderança muito respeitada no Estado. Então, pergunta para 99,9% dos eleitores alagoanos quem que é o PMDB, o MDB rebatizado mais uma vez, quem que é o MDB, ele vai dizer o Renan. Ou o Renan Filho, claro que foi governador 8 anos e é uma figura que está se tornando, sei lá, às vezes em algumas partes da opinião pública alagoana, mais querido que o pai. Então, MDB em Alagoas é Calheiros, não é Rossi. E é isso vale para vários outros estados da União, aonde praticamente todo o MDB que tem voto majoritário, que elege governador, que elege senador, em praticamente todos os estados onde o PMDB é forte ainda, a tendência é fazer a campanha com Lula e para o Lula. Então, o que é significativo? É o Baleia Rossi estar com a Simone ou essas lideranças regionais estarem com Lula? A resposta é fácil. É isso aí. Deixa eu registrar o superchat da Verônica Nascimento e, na sequência, um superchat com uma pergunta direta a você. A Verônica diz assim: um petista colado ao Bolso Castro é de lascar. Pergunta para você, Marcos Coimbra, da Júnior Laje de Coguerra. Coimbra, como está o Senado em Minas Gerais? Por sinal, a Júnia, ela faz campanha aqui diariamente contra a candidatura do Silveira, lá do PSD, que foi um bolsonarista, mas essa semana teve uma foto, achei bem interessante, do Lula com, acho que Antônio Silveira, né, o candidato, que é senador, Alexandre Silveira, num diálogo bem próximo ali, né? Mas, enfim, a gente tinha uma candidatura alternativa, que é a vereadora Duda Salabert, abriu mão da candidatura. Como é que está o cenário para o Senado lá em Minas? Bom, até ontem, raciocinava-se que o ex-governador Aécio Neves ia ser candidato ao Senado, porque parecia que era uma eleição fácil e ele poderia meio que dar uma volta por cima, semelhante ao que o Collor, voltando ao assunto de Alagoas, semelhante ao que o Collor havia feito. Mas o Aécio tem uma outra visão, uma boa assessoria que o ajudou a ver que essa eleição para o Senado, para ele, não ia ser fácil. Ao contrário, haveria uma chance grande dele não conseguir a eleição para o Senado e ficaria no pior dos mundos. Ao invés de dar a volta por cima, teria dado a volta por baixo. Saía, ficava sem mandato, tendo tentado disputar o Senado. O risco era grande demais. E eu acho que ele sabiamente desistiu. Sim. Com isso, e com a decisão do PT de não ter candidato próprio, que foi parte do acordo com o PSD estadual, que levou Lula a apoiar o Calil para o governo, e o Alexandre Silveira, que era um pacote que o PSD apresentou, hoje eu acho que o Alexandre Silveira é favorito a ganhar a única vaga. Os outros nomes são muito pouco expressivos e a grande força que provavelmente elegeria o senador em Minas, que é o PT, ao contrário
de ter candidato está junto com o Alexandre da Silveira. Então, eu acho que juntou-se uma capacidade de máquina que o Alexandre da Silveira tem, com uma capacidade política que o PT tem em Minas, e hoje eu acho que tudo indica que o Alexandre da Silveira se elegerá, e ele já estava liderando as pesquisas, mas com esse problema para ele de uma eventual candidatura do Aécio, que ninguém tinha certeza se ele confirmaria. E ele acabou se desistindo de ser candidato ao Senado, acho que corretamente, porque tudo indicava que ele poderia perder tudo tentando algo que está além da capacidade política eleitoral dele. Com a montanha de processos com a qual o Aécio tem que se haver, ficar sem mandato seria um altíssimo risco para ele também. Né? Então, ele tentando muito, ele poderia ficar com nada. Era melhor tentar uma coisa que ele tem quase que 100% de certeza que obtém, que é um novo mandato para a Câmara, e fica lá, fazendo o que ele faz hoje em dia. Alessandra Nóbrega chega aqui como nova membra, então quem puder, torne-se já membra da Pós TV Fórum, você financia a mídia independente do país, leva isso para sua biografia, muito legal. Marcos, eu queria ainda falar de 2 temas nacionais, mas não posso deixar de falar, bom, aí vou usar um regional para falar depois do nacional. Me parece que tem um candidatíssimo ao Senado a ser campeão de votos. Essa pesquisa do Ceará, Camilo Santana, 68% para o Senado, um negócio assim. Parece o Lula, né? Parece o Lula no Nordeste. O Camilo Santana realmente com uma aprovação brutal e, ao mesmo tempo, na contrafase... O Eumano já se tornou polarizador com a extrema-direita no Ceará, na pesquisa que saiu, né, contra o capitão Wagner. O cirismo vai ficando para trás. O Cid está formalizado que o Cid não está com o Ciro, rompeu com o irmão. E o Ciro tão isolado, até a Simone Tebet, que tem metade ou menos da metade das intenções de voto dele, tem uma candidata vice de outro partido. O Ciro não consegue, diz que vai anunciar uma mulher hoje, mas não consegue nenhum partido. Então, eu queria te perguntar do Camilo Santana e aí desse cenário de Ciro e cirismo, né? Eu acho que nós vamos ter alguns candidatos ao Senado com uma votação muito grande no país afora. E muitos com essa biografia de ter sido governador, bem avaliado. Eu acho que nós vamos ter um Senado reforçado em relação a esse que tem mandato hoje e cujo metade desse novo Senado eleito em 18 veio meio que a reboque de candidaturas para outra vaga no Senado, puxando um conjunto de personagens políticos de muito baixa qualidade política, muito baixa formação intelectual. É só ver o que virou o Senado nesses últimos 4 anos, fruto dessa não estou culpando a legislação eleitoral, porque ela é assim a vida inteira, mas considerando o que foi a eleição de 18, infelizmente, o ano em que estava se renovando os 2/3 do Senado, nós temos 1/3 do Senado eleito, metade daquele Senado eleito lá, foi em muitos lugares desse jeito. Nós temos senadores em vários estados importantes que, em condições normais, nunca teriam sido eleitos, só daquele jeito como a coisa funcionava. Mas agora não, nós vamos ter nesse terço que vai ser renovado este ano, vai chegar gente muito forte para o Senado. Eu acho que isso vai ajudar no governo Lula a não ter um conjunto de personagens tão medíocres quanto há neste Senado, que, infelizmente, uma parte dele continua. Então, eu acho que sim, o Camilo é um exemplo desse Senado revigorado, que virá, revigorado não só pela qualidade pessoal,
dessas lideranças, mas revigorado também por ter toda essa experiência. No caso do Camilo, 8 anos governador do Ceará. O Wellington vai ser também um campeão de votos no Piauí, e como os dois, tem vários outros países afora. Então, acho que nós vamos ter uma melhora no Senado. Sou otimista. Está precisando. A onda de extrema-direita nos entregou o pior Senado, ou um dos piores Senados da história da República. Talvez só lá durante a ditadura, com os senadores biônicos, né, que eram nomeados, a gente tenha tido um Senado de tão baixa qualidade. Mesmo assim, o Senado perto da Câmara, quase um paraíso, né? Na relação com o governo Bolsonaro. Então, com esse 1/3 bem mais progressista que vai para lá, a gente tem um cenário bem mais interessante. Marcos, para encerrar, uma última questão. Saiu agora, tá, né, na medida que vai fechando o cenário, né, das alianças, começa a ter as contas. Ainda tem ajustes para fazer, pequenos ajustes para fazer nessas contas, mas basicamente é esse o cenário do tempo de TV. Lula deve ser o candidato com maior tempo no horário eleitoral gratuito, 3 minutos e 16 segundos. Bolsonaro vem a seguir com 2 minutos e 40 segundos. Depois a Simone Tebet, 2 minutos e 16 segundos. A Soraya Tronic, do União Brasil, impressionante, União Brasil, sozinho, 2 minutos e 7 segundos. Aí o Ciro Gomes, que não tem ninguém, vocês estão vendo que a listinha de partidos ali é grande, do Lula, do Jair Bolsonaro e até da Simone Tebet. A Soraya tem só a União Brasil, mas assim, hoje acho que é a maior bancada na Câmara, que é o dado que compõe a divisão do horário. O Ciro, sem aliança nenhuma, 50 segundos, coladinho ali com o Roberto Jefferson, só 30 segundos a mais do que o Roberto Jefferson, com 20. Queria te perguntar como é que você imagina o peso do horário eleitoral e desses tempos aí na campanha e para a eventual perspectiva de votação. Mauro, nós já tratamos um pouco desse assunto indiretamente, e agora é claro que no final de agosto, vamos ter de novo o chamado horário gratuito de propaganda eleitoral. Cada eleição que passa, a importância do horário eleitoral diminui. E é só olhar, nós estamos aqui dividindo entre esse monte de partidos e um presidente da República em exercício, por pior que seja, um ex-presidente da República, por melhor que seja, um tem 2, outro tem 3 minutos. Francamente, nós estamos brincando de fazer propaganda na televisão. Uhum. Porque com esse engessamento de que só pode ser gratuito, eu não necessariamente sou contra isso, é isso que tem. Então, o conjunto do eleitorado brasileiro terá para ver 3 vezes por semana, porque não é diário, 3 minutos de Lula. É suficiente. É bom que o conjunto do eleitorado tenha só 2 minutos da Simone Tebet 3 vezes por semana? Não. Seria desejável que nós tivéssemos muito mais exposição dos candidatos para ter tempo para um dia falar sobre, sei lá, saúde, no outro dia falar de educação, de meio ambiente, de mudança climática, tantas coisas importantes acontecendo no mundo, e os candidatos tendo que todos os candidatos, dividir 10 minutos. Francamente, se a gente lembrar do que foi na redemocratização, o espírito era completamente outro. Na Constituição de 88, a ideia era dar o máximo de visibilidade para as candidaturas, para os eleitores poderem olhar, pensar, olhar de vários ângulos o que cada um tinha a dizer. Esse encurtamento do tempo total. Nós vamos ter menos de 40 dias entre o final de agosto e o final de setembro.
em cima da hora, pouco tempo, espalhado no meio de centenas de mensagens comerciais que quem assiste televisão recebe diariamente. Ou seja, a chance de que isso faça diferença é muito pequena. Lula queria e conseguiu ter o maior tempo de televisão, simplesmente porque assim ele... Hoje o Lula não precisa de crescer. Claro que existe a intenção de ganhar no primeiro turno, mas às vezes nem isso. Ele não precisa de fazer muito esforço. A tendência natural do processo político é o fortalecimento de uma candidatura como a dele, porque é ele. Não é porque é muito tempo, que tem muito partido, porque, como a gente está vendo aí, tem candidatas que têm muitos partidos, mas daí? Não tem candidato, mesmo que tenha um pouco mais de tempo que os outros. Então, o que vai acontecer com esses 34 dias de horário eleitoral desse jeito, com esses minutinhos contando no segundo, 14 segundos para cá, 7 segundos para lá? Francamente, eu acho ruim que estejamos discutindo isso. Minutagem e nem sei como é que fala, secundagem. Imagino que seja isso. De tempo de televisão de candidato a presidente da República. Devia ser muito mais. Devia ter muito mais tempo, devia ter começado antes. Tem gente que acha que o melhor seria, ao invés dessa ficção de que é gratuito, porque não é gratuito, porque é óbvio que as emissoras deixam de recolher o tempo, em impostos, o tempo que elas estão dando, entre aspas, para a Justiça Eleitoral, elas estão simplesmente parando de pagar. Então, alguém está assumindo a conta, que é o Tesouro, ou seja, nós, a sociedade. Então, façamos diferente. Vamos dar quanto que custa 3 minutos de televisão 3 vezes por semana. É claro que também tem os comerciais, óbvio, que são de importância muito grande, mas transforma isso em dinheiro e dá para os partidos comprarem tempo do jeito que eles quiserem. Uhum. O partido que acha que vai anunciar, sei lá, no canal rural, e não necessariamente na Rede TV. Não interessa que o partido tem de anunciar na Rede TV, não sei. Mas é esse tipo de decisão que seria transferido para as equipes de comunicação e os profissionais de mídia. Toda agência de propaganda tem um profissional de mídia que, pensando no interesse do cliente, compra a mídia mais adequada. Então, vai anunciar, vai botar um comercial assim no horário do não sei o quê. E assim sucessivamente. Talvez seria melhor do que isso, porque quando você faz pesquisa e pergunta para as pessoas se elas pretendem ver, menos de 20% que vê com interesse esse tipo de comunicação, hoje ela ficou velha, ficou um negócio meio atrasado, que tem o horário certo. Então, claro que tem os comerciais que vão, e é por isso que eles são importantes, porque esse velho horário eleitoral gratuito, dos tais dos 10 minutos, 3 vezes por semana, são cada dia menos importantes. Legal. Vou te contar uma coisa para encerrar aqui nossa conversa. Sabe, Marcos, não sei se você sabe, gente, não sei se vocês sabem, que são classificados como crimes graves ou crimes hediondos no país, crimes como estupro, feminicídio, genocídio, latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte, e homicídio. Pois o Bolsonaro quer transformar roubo de celular em crime hediondo, né? Porque ele fica com essa tese de que o Lula apoia os ladrões de celular. É um negócio, realmente, o que a gente está assistindo. Esse cara, ele, no fundo, ele é engraçado,
porque é difícil imaginar um sujeito mais idiota do que esse Bolsonaro. Então, eu fico pensando, assim, tem comentarista que fica achando que o Bolsonaro é uma espécie de gênio do mal, que o sujeito que faz coisas extraordinárias, fingindo que está querendo uma coisa, mas na verdade ele quer a outra. Eu acho que o Bolsonaro é isso, um sujeito capaz de sair com uma frase dessa. É isso aí. Marcos, obrigado. Eu te vendo lá no TSE, não tem um cenário de muita pesquisa semana que vem, né? Acho que as pesquisas, o grosso das pesquisas vai ser na outra semana, né? Na segunda, depois de 15 de agosto, né? Mas você sempre tem, acho que e acho que nós podemos começar também. Nós, não é você e eu, nós como, sei lá, pessoas interessadas nesse assunto, acho que nós também temos que começar a olhar também para os resultados locais, porque às vezes, vendo resultado de estados, nós percebemos que tem um problema com uma pesquisa de âmbito nacional que está saindo com resultados que não fazem muito sentido. Mas vamos ver. Boa. Vamos olhar então. Vai ter muita pesquisa local, né? Estadual. A gente a semana que vem podia dar uma passada por elas, então. Legal. Claro. Boa pauta. Valeu, Marcos. Obrigado, viu? Bom fim de semana para você. Obrigado, Mauro. Abraço para todos. Obrigado pela aula mais uma vez, meu guru, nosso guru, Marcos Coimbra. Tchau.